Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 16, que fala sobre uma prática, sobre uma disciplina espiritual chamada jejum. E eu quero meditar um pouquinho com você na essência do que isso de fato significa. Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, no verso 16 ele diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contritos como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pula alguns versos para frente, alguns capítulos, na verdade o capítulo 9, Jesus volta ao tema do jejum, porque ele é questionado pelos discípulos de João acerca do jejum. Porque no capítulo 6, Jesus instrui ao jejum, ele ensina que se deve jejuar. E no capítulo 9, os discípulos de João chegam para Jesus e questionam porque os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí, como assim, rapaz? Você ensina no capítulo 6 que se deve de jejuar, mas os teus discípulos não jejuam, como é que funciona esse negócio? E no capítulo 9, o verso 14, diz assim: Então vieram os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ruptura. E nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entornam-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém. Papai, abençoa a tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, com o espírito aberto para recebermos de ti e sermos ministrados por ti. Seja o nosso mestre, seja, Senhor, o nosso ensinador nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, ele fala um pouquinho antes sobre a oração, e ele diz também: olha, se você quando for orar, entra no lugar secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa quando nós oramos. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós recebemos algo em troca. Existe uma recompensa em orar. Igualmente, no jejum, Jesus diz: você quando for jejuar, não desfigura o rosto como que se parecesse padecendo, só para mostrar para todo mundo que está jejuando, como os fariseus fazem, tipo, tá vendo? Eu estou pagando a minha penitência, eu sou uma pessoa espiritual, eu estou aqui sofrendo por amor a Deus. Ele diz: não faça isso não. Na verdade, lava o seu rosto, se pareça bem, e faça isso para o teu Pai que está em secreto, porque este Pai que te vê em secreto, Ele também te recompensará. Ou seja, existe uma recompensa no jejum. Eu recebo algo em troca deste, entre aspas, sacrifício que eu faço de me abster de algo. Bom, então isso significa que se eu jejuar 40 dias, sem comer, assim como Jesus, porque eu estou querendo comprar um carro novo, significa que no final dos 40 dias eu ganharei meu carro? Deixa eu ser mais espiritual. Se de repente eu tenho alguém enfermo da minha família, e se eu jejuar 40 dias, para que aquela pessoa seja curada, isso significa que no final dos 40 dias, quando eu entregar o meu jejum, de acordo com Mateus capítulo 6, a Bíblia diz que o meu Pai que me vê em secreto, a partir do momento que eu jejuar, Ele me recompensará. Isso significa que pela palavra de Deus, Deus está comprometido em responder ao meu sacrifício do jejum. Será? Muitas vezes nós já ouvimos histórias assim: eu estou jejuando porque eu quero que meu casamento se restaure. Eu estou jejuando porque eu quero que
meu filho seja salvo. E são motivos bem nobres, motivos bem bons. Eu estou jejuando porque eu quero uma cura, eu estou jejuando porque eu quero um milagre, eu estou jejuando porque eu preciso de, sei lá, de trocar de carro, eu preciso de uma casa nova, eu estou jejuando porque eu tenho uma causa na justiça, sempre tenho uma causa na justiça, eu estou jejuando porque tenho uma causa na justiça, ou estou jejuando porque tenho dinheiro para entrar, pobre sempre tem um dinheiro para entrar, não é? Sempre tem um dinheiro para entrar, estou jejuando porque tem para entrar um dinheiro aí, então sempre tem aquele negócio assim, estou jejuando para ver se alguma coisa acontece, e a coisa vem para a gente. Talvez esse seja o grande problema do nosso tempo. Talvez essa seja a abordagem errada que nós temos acerca de Deus e de quem Ele é. E nós vivemos hoje, e a sociedade de hoje, ela é uma sociedade, e já falávamos disso em outros momentos, ela é uma sociedade egocêntrica, ela é uma sociedade que ela vive para si, e o que é bom para cada um de nós, que seja eu e no máximo a minha família. Ela é uma sociedade que ela busca o bem meu, o que é bom para mim. E quando ela se depara com Deus, ela se relaciona com Deus nessa mentalidade capitalista. Eu já falava outras vezes, a gente não sabe mais se o evangelho se capitalizou ou se o capitalismo se evangelizou, mas deu uma mistura nesse negócio e nós hoje vivemos alguma coisa misturada. Porque a nossa relação com Deus, ela passa por uma relação de consumo, ela passa por uma troca de benefícios. Na verdade, alguns teólogos falam disso, das bênçãos secundárias e das bênçãos primárias, onde nós vemos num segundo plano aquilo que Deus nos dá como a restauração da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, a salvação dos nossos filhos, e nós vemos isso na palavra de Deus, nós vemos isso Deus fazendo conosco. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós vemos Ele: siga, escolha a bênção e a bênção te alcançará, caminhe correto e você será abençoado. Nós vemos essa segunda camada, nós vemos ela aqui na palavra do Senhor, ela está respaldada nessa palavra. Mas nós temos uma primeira camada, aonde está Deus, aonde está o relacionamento com Deus, e tudo o demais, na verdade, Ele deveria de nos jogar para essa primeira camada. Tudo o que está relacionado ao Evangelho, ainda que seja nessa segunda camada, ela deveria de nos jogar para Deus. Por exemplo, Marcos capítulo 16 diz: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, e aí segue, os demônios serão expulsos, enfim. São sinais. O milagre, a bênção, a cura, a restauração, a salvação do casamento, a salvação da sua empresa, tudo isso são manifestações, são sinais da glória de Deus. Mas como todo sinal, ele aponta para algum lugar. Ele não é um sinal por sinal só. Ele está te direcionando a algum lugar. O sinal, ele te aponta que existe um Deus que opera tudo isso. O sinal te aponta e diz: esse Deus que te abençoa, que restaura o teu casamento, que restaura a tua casa, a tua empresa, esse é o Deus verdadeiro. Portanto, toda essa camada secundária, na verdade, ela tem o objetivo de lhe jogar para cima, para que você se encontre com Deus. Tanto que Jesus, quando ensina acerca da vida eterna, Ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviaste. O maior benefício é conhecer a Ele. O maior benefício é estar com Ele. A essência do Evangelho é conhecer a Deus. Por isso que Paulo diz: eu considero perda todas as coisas pelo fato de poder conhecer a Ele e ser achado nele. Sabe qual é o problema? O problema é que nós usamos a primeira camada para que nós venhamos a alcançar a segunda camada. E aí nós fazemos de Deus o ídolo e do objeto o nosso Deus. Nós usamos Deus como ídolo para alcançar o que de fato nos é objeto de desejo.
E a nossa relação com Deus, na verdade, é uma relação com um ídolo. Se você fizer, então eu tenho. Se, então eu me movo. Se você fizer tal coisa, eu vou então caminhar naquela direção. E se ele não fizer, eu também não respondo. Nós tiramos Deus desse lugar primeiro e nós invertemos essa posição. O que era secundário passa a ser primário, o que era primário passa a ser secundário. E de novo, Deus é o meio pelo qual eu alcanço aquilo que eu anseio, que eu gosto. E muitas vezes nós usamos, por exemplo, o jejum para alcançarmos aquilo que nós queremos. E princípios espirituais, afinal a Bíblia diz que se eu jejuar, eu vou alcançar a bênção de Deus. É para isso o jejum, será? Será que é disso que Jesus está se referindo quando ele diz: se você jejuar, certamente Deus que te vê em secreto te recompensará? Que recompensa é essa que eu recebo quando eu abro mão de algo que eu gostaria de fazer e eu abdico disso, fico sem para poder estar com Ele? O texto de Mateus capítulo 9, os discípulos de João chegam para Jesus e dizem: ô Jesus, você ensinou que deve-se jejuar. Você disse que quem jejua recebe uma recompensa. Bom, nós estamos jejuando, até os fariseus jejuam. Mas os teus discípulos não. Como é que é esse negócio? E aí Jesus diz assim: olha, eles vão, por que há necessidade de eles estarem jejuando em se o noivo está na festa? Enquanto o noivo estiver na festa, não há necessidade de jejuar. Mas quando o noivo for tirado, e obviamente ele se referia a ele mesmo, aí então haverá necessidade de jejum. Aí a gente fica pensando assim, tem coisas que Jesus falava que dá vontade de a gente fazer assim, hã? Não é? Tipo assim, não entendi a ideia do noivo, o que o noivo tem a ver de comer, não comer, né? O noivo está na festa, nós comemos, o noivo está aí, vamos comer, como é que é? Que caminho que a gente toma? O que Jesus estava querendo ensinar é o seguinte: sabe qual é o objetivo pelo qual nós jejuamos? Nós jejuamos para atrair o noivo. Nós jejuamos para que ele venha. Nós jejuamos para que o noivo esteja conosco. É por isso que nós jejuamos. Nós nos colocamos em jejum para atrair o noivo. Enquanto o noivo está, não tem necessidade de jejum. Mas quando o noivo for retirado, bom, aí nós vamos clamar para que ele venha. Nós vamos jejuar para que ele venha. Ah, mas então não adianta eu jejuar para que a minha mãe ou meu pai seja curado? Afinal, presta atenção, quando os discípulos foram expulsar o demônio daquele menino, e aí não conseguiram, Jesus vai lá, repreende a pequena fé deles, expulsa o demônio, e depois diz para eles assim: essa casta de demônios só sai se for com jejum e oração. Está vendo? Se eu jejuar, vai ter um benefício, vai ter uma recompensa. Ah, é? Então deixa eu ver se eu entendi. Pelo fato de você ter parado 40 dias sem comer, e você vai parar na frente do demônio, e o demônio vai olhar para você e vai dizer: rapaz, você perdeu 25 quilos, mano. Não vou poder ficar, eu não vou poder ficar, vou ter que ir embora. Afinal o rapaz perdeu 25 quilos. Ou, rapaz, vou ter que ir, porque afinal o menino aí pagou um sacrifício de 40 dias, então eu vou ter que ir embora. Era isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava querendo dizer com jejum e oração era o seguinte: quando você for jejuar e orar, você vai atrair o noivo, porque o jejum atrai o noivo. E quando você atrair o noivo, você vai se colocar diante da dificuldade, e os demônios vão sair, não porque você está 25 quilos mais magro, mas porque o noivo está sobre você. Então eu vou jejuar para que a minha esposa, ou minha mãe, meu pai sejam curados? Não, você vai jejuar para que o noivo venha sobre você. Você vai jejuar para que você seja cheio do noivo. E você vai chegar sobre a sua mãe, sua esposa, ou quem quer que seja, vai colocar a mão e vai dizer: ser curado, em nome de Jesus. Mas eu estou com um problema na minha empresa. Então você vai clamar, você vai jejuar, você vai orar, para que você seja cheio de Deus. E sendo cheio de Deus, você vai se posicionar em autoridade. Por isso que Jesus repreende, primeiro, a fé
daqueles meninos que não conseguiram expulsar o demônio dos seus discípulos. Porque se eles tivessem jejuado e orado, eles teriam mais fé, eles estariam mais fortalecidos espiritualmente. Não é que o demônio tem que sair porque ele ficou sem comer. Até porque, enfim, politicamente correto, a gente não pode falar algumas coisas, mas você pega, sei lá, um camarada aí que sofre de qualquer problema de distúrbio de alimentação e que não come, seria cheio do Espírito Santo. E nós vemos que isso não é verdade, pelo contrário, na verdade ele precisa do Espírito Santo para ser liberto disso. Não é o fato de ficar sem comer que vai mudar a sua história. É o fato de você abrir mão de algo que você gostaria de fazer. Se coloca diante do Senhor. Não é passar fome que vai mudar a sua história. É você, de fato, abrir mão de algo que era importante para você, para poder estar com Ele. Por isso que Jesus atrela ao jejum, à oração. De você passar tempo com Ele. De você passar tempo na presença do Pai, para ser cheio dEle. De novo eu digo, o problema hoje é que nós usamos Deus de ídolo. Nós colocamos Deus como objeto de alcance daquilo que eu gostaria. E aí então a bênção de Deus, ela é expressa para mim a partir dos presentes que Ele me dá. Se eu sou uma pessoa abençoada, é porque eu posso ver a mão de Deus na minha empresa, nas minhas finanças, nos meus negócios, na minha família. Então assim, como é que está o teu relacionamento com Deus? Ele está bom. Por que está bom? Porque minha casa não tem problema, minha empresa está legal, as coisas estão bem. E nós lemos o nosso relacionamento com Deus a partir dessas coisas. E isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é relacionamento com Deus. É você se relacionar com Ele. É você parar e se relacionar com Ele. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o meu pastor me ensinou de que aquele que ama a Deus, serve a Deus. Isso significa então que o significado de amar a Deus é servir a Deus? Eu disse: não, cara. A definição de amor não é o serviço. O serviço é consequência de quem ama. O serviço é o próximo passo natural de quem ama. Aquele que ama, ele vai servir e vai servir com prazer. Ele vai fazer isso com graça, ele vai fazer isso com alegria no coração, porque ele ama. Mas amar não é o serviço, porque eu posso ser um escravo e odiar. Amar é você estar apaixonado. É você, de novo eu vou me expor, né? Uma vez eu já fiz isso, mas quando nós começamos, eu e a Miriam a namorar, nós fazíamos dedinho. Vou explicar para você o que era. Ela ficava com a mão assim, eu ficava com a mão assim, nós ficávamos tocando a pontinha dos dedos. A gente fazia dedinho. Na verdade, essa nomenclatura foi dada pelo Robson, né? Foi o Robson que disse: dá para parar de ficar fazendo dedinho? Eu digo: pô, nós estávamos aqui. Mas eu preciso contar para você que toda vez que o dedo tocava no dedo dela, dava aquela arrepiada na sambiqueira, sabe qual que é? Sabe? Só gaúcho vai saber o que é isso. O pessoal da internet não vai ter noção do que eu estou falando, é ou não é? Mas dava aquele negócio na espinha assim, não dá? Vocês estão sabendo do que eu estou falando, é ou não é? É bom demais. Eu estou ficando sem filtro, preciso dar uma melhorada. Estou indo bem. É estar apaixonado. Amar é você se debruçar e estar ali, e de repente você viu que passou horas e você falou nada com nada. É ou não é? E fala, coisa que não tem nada a ver, e passou horas e horas. E isso acontece porque você está apaixonado. Nós precisamos disso em Deus. Nós precisamos de um coração que queima, que é apaixonado por Ele. Mas e as bênçãos? Isso é secundário. Isso é na segunda camada. Deus, Ele não é Papai Noel.
e não pode ser visto como Papai Noel. Ele não pode ser lido por você como um Deus que Ele está ao seu serviço. Ele continua sendo Deus. Então, para que serve o jejum? Serve justamente para isso, para você se colocar no seu lugar. Para você abrir mão de algo que você gosta e dizer: papai, eu quero estar contigo. A minha sugestão para você nesse tempo, talvez você, sei lá, a gente tem hoje pessoas em diferentes trabalhos, em diferentes formas, às vezes, cara, eu não consigo jejuar, eu tenho isso, tenho aquilo, meu trabalho me exige demais, eu não consigo. Enfim, não consigo ficar sem comer. Acha outra maneira de se fazer, acha outra forma de poder abrir mão de algo que para você é importante. Mas a igreja primitiva, e você consegue na internet um livro chamado Didaquê, que é praticamente o regimento interno da igreja primitiva. Ali são os primeiros movimentos, depois da Bíblia, do que a igreja fazia. E ali, naquele regimento interno, eles falam de que os fariseus jejuavam terça e quinta, para mostrar que eles eram santos. E eles: não, nós não vamos, nós vamos jejuar então quarta e sexta. E eles jejuavam, a igreja jejuava toda semana, 2 dias na semana, quarta e sexta. E ela fazia disso como uma prática na sua vida de fé. Nós vemos isso ao longo da história da igreja, os grandes homens entendendo isso como um princípio importante. Hoje, nós estamos na moda, o tal do jejum intermitente. E tem se descoberto através disso que de fato o jejum é saudável, que o jejum ele contribui na vida da gente de forma saudável. Nós temos benefícios até no corpo quando nós procedemos sem alimentação por um determinado período de tempo. Mas o que eu estou falando hoje para você não é só o benefício de você ficar mais magrinho, não é só o benefício de você estar melhor e sua autoestima melhorar depois que você perder uns quilinhos. Não é disso que eu estou falando. O meu objetivo nessa noite com você é você, de alguma forma, em algum momento na sua semana, de você separar um tempo para estar com Ele e dizer: bom, Deus, hoje, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o dia que você entender, eu vou jejuar de tal período até tal período, e eu vou tirar um tempo para estar contigo. Mas eu não preciso de nada, não é por nada, eu quero que você deseje estar com Ele. Mas Anderson, eu não sinto Deus faz tempo, então acho que o jejum vai ser uma boa forma de você começar a sua caminhada de volta ao trono. Mas Anderson, sabe, eu não sinto Deus, na verdade estou chegando na igreja agora, eu não entendo nada desse negócio de Deus, essa coisa que eles falam, eu não saco muita coisa, hein? Eu não entendo muito de Deus. Bom, ainda assim, eu quero incentivar você a entrar nessa prática do jejum. Diga: bom Deus, eu estou aqui, eu não sei direito nem como é que funciona esse negócio, mas eu fiquei sem comer hoje. E eu estou louquinho de vontade de comer, mas eu não comi. Eu lembro as primeiras vezes que eu fazia jejum, a primeira vez que eu fiz jejum de 24 horas, não está acostumado. Eu achava que tinha que ser exatamente 24 horas no relógio, assim, batia pim, e eu tinha que fazer o jejum. Então, beleza, eu comia até os minutinhos final. E aí entrava a hora, eu digo: bom, agora eu vou comer só às 6 horas do outro dia. Eu trabalhava até umas 6:30, tinha uma lancheria perto, era umas 15 para 6, eu já encomendava o X, para estar pronto às 6. Não podia passar 2 minutos das 6:02 que eu já estava mal. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E Deus entende às vezes essas nossas criancices, essas nossas infantilidades. Mas existe um benefício, existe uma recompensa quando nós jejuamos. E a recompensa é que o noivo vem. O noivo vem. Então quer dizer que eu começar a jejuar, o céu vai se abrir? Aqueles que têm um pouco mais de experiência vão se dar conta de um negócio, que quando você começar a jejuar, vai sair uns monstrinhos de dentro de você.
Você começa a ficar irritado, você começa a ficar assim, aquele negócio. E sabe o que vai acontecer? Você começa a se descobrir. Mais do que descobrir ele, você vai num primeiro momento se descobrir. E vai dizer, rapaz, eu sou podre mesmo, cara. Eu sou um cara que preciso ser transformado, eu sou um cara que preciso da graça de Deus, porque eu realmente estou mal. Eu estou passando mal. Bora, continua no processo. E o Senhor vai vir sobre a sua vida. Os céus vão começar a se abrir para você, à medida que você vai caminhando com Ele. Por isso, nessa noite, eu gostaria de incentivá-lo. Busca o Senhor. Centre a sua vida. Coloque você no rumo, no prumo. Talvez você já deve ter ouvido essas frases. Pior às vezes do que não saber para onde ir é estar indo para o caminho errado. Às vezes nós investimos tempo e esforço na direção errada. Não troque o secundário pelo primário. Não se envolva com Deus pelo que Ele pode dar para você. Se envolva com Ele por quem Ele é. Não busque-o pelas suas mãos, mas se debruce sobre Ele para encontrar a sua face. Porque Paulo escreve em 2 Coríntios que a glória do Senhor se encontra na face de Jesus. E quando nós buscamos a sua face, nós nos encontramos com a sua glória. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei o que você precisa. Talvez você veio aqui com seu coração necessitado de um bocado de coisa. E nós vamos sempre precisar de algo. Nós, ao longo da nossa vida toda, nós sempre vamos estar necessitados, carecendo de algo. Mas existe um privilégio que nós temos, eu e você, de nós centrarmos a nossa vida no que realmente importa. E Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheçam ao único e verdadeiro Deus e a Cristo a quem enviaste. Que privilégio nós temos de poder conhecer a Deus. Eu falo aos meus filhos isso. Eu gostaria de poder deixar para vocês muita coisa de herança, mas se eu puder dar a vocês a herança, como herança, de pelo menos o caminho que eu fiz com Deus, de poder passar para vocês toda a jornada que eu construí ao longo desses anos com Deus, eu me sentiria uma pessoa satisfeita. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. 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 Acredito que tem algumas pessoas aqui que vieram participar conosco do culto hoje e que algum tempo atrás você vivia intensamente esse evangelho, que você vivia intensamente a sua relação com Deus, ainda que às vezes ela estava meio que misturada com a relação igreja, mas você estava lá firme, tinha experiências com Deus. E com o passar do tempo, isso foi esfriando. E hoje,
você tem a impressão de que, se você procurar dentro de você, parece que aquela fé que um dia aí existiu e foi muito forte, parece que ela não existe mais. Você sabe que Jesus é o caminho, você sabe que Jesus é a vida, você sabe que não existe outro. Como Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna, você sabe disso. Mas aquela chama que um dia queimou, hoje ela não queima mais. Papai está esperando por você. Papai está esperando por você. Papai está esperando um passo seu em sua direção. Quando você diz: Pai, eu quero. Eu quero. Assim como o filho pródigo que dá passos em direção ao pai. E quando o pai o avista de longe, ele corre em direção ao filho, o abraça e o beija. Papai está esperando você dar um passo em direção a ele, dizendo: Papai, eu quero novamente. Está esperando você abrir mão de algo seu, abrir mão de algo que você está vivendo hoje, para dizer: Papai, eu preciso de ti, eu te quero. E quando você fizer isso, Papai virá ao seu encontro. Se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga: Papai, eu te quero. Papai, eu preciso de ti. Senhor, ajuda-me a centrar a minha vida na essência do Evangelho. Senhor, que eu não venha usar do Evangelho como um meio para mim atingir coisas secundárias, mas que, Papai, o meu coração esteja centrado na essência que é Cristo. Papai, que o meu coração seja sincero diante de ti e que eu realmente te busque por quem tu és. Ore ao Senhor. Se coloque diante dele. Comece a clamar ao Senhor. Aleluia. 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 Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Aleluia. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sim, Papai, nessa noite que o nosso coração seja centrado em ti, Senhor. Que nosso anseio não seja, Senhor, colocado na segunda camada. Sim, Papai, nós precisamos de um milagre. Sim, Papai, nós precisamos, Senhor, que as nossas necessidades sejam supridas, e a tua palavra diz, Senhor, que tu suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas, Papai, o que nós mais ansiamos é que o nosso coração esteja em ti. Papai, o que nós mais ansiamos é que nós estejamos firmados e fundamentados em ti, que o nosso coração esteja voltado a ti, que o anseio, Senhor, da nossa vida seja você, te conhecer e ser conhecido por ti. Papai, que possamos caminhar contigo, Papai, nessa jornada
Toma-nos pela mão, Espírito Santo, e faze-nos caminhar contigo. Descortina, Senhor, o teu coração sobre as nossas vidas. Aquece os nossos corações novamente, Senhor, por ti. Que venhamos a queimar por ti. Que venhamos, Senhor, a queimar por ti. De vidas apaixonadas, de vidas que te amam, de vidas, Senhor, que anseiam pelo noivo, que anseiam em se encontrar com o noivo. E transforma-nos, Senhor, como diz a tua palavra, em odres novos, para que possamos receber o vinho novo, para que possamos receber o mover do teu Espírito, para que possamos receber a vida que existe em ti. Por isso, Senhor, jejuamos, por isso, Senhor, clamamos, para que sejamos transformados por ti, para que sejamos transformados por ti. Senhor, que este odre seja transformado, seja renovado. É por isso que jejuamos, para que o odre seja transformado e seja capaz de receber o vinho. Transforma-nos, nós clamamos a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que o meu ser te deseja.